Todos os dias, somos impelidos a fazer muitas escolhas, tomar decisões, escolhas que podem ser simples, cotidianas, mas também existem aquelas que são capazes de mudar nosso destino. E as escolhas de hoje determinarão o nosso amanhã. Isso se aproxima muito da lei da semeadura, plantio e colheita. Mas como vou entender que a escolha que faço hoje será boa ou ruim para a minha vida? É exatamente o que a passagem em Gênesis, capítulo 13, versículos 10 a 12, nos ensina no devocional de hoje, o poder da escolha. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Esta passagem conta a história de separação de Abraão e Ló. E vamos entender que existem escolhas que agradam apenas os nossos olhos, e escolhas que buscam o direcionamento de Deus. Abraão e seu sobrinho Ló não tinham a mesma visão, o mesmo propósito de vida, e suas motivações entraram em conflito. E em um determinado momento eles precisaram se separar. Ló não entendia os desígnios de Deus, não caminhou com Deus, era soberbo, guiado pelo que seus olhos podiam ver. Ló escolheu por vistas, por aquilo que podia beneficiá-lo, as campinas verdejantes. À medida que Abraão enriquecia, como Ló estava debaixo da sombra do tio, também enriquecia. A base de sustentação de Ló era Abraão, por causa da promessa de Deus. Ló não queria assumir o preço das renúncias que os caminhos de Deus exigiam, mas queria se aproveitar da herança e dos benefícios que Deus proporcionava para Abraão. As escolhas de Ló agradavam apenas seus olhos, mas aos olhos de Deus não eram bem vistas, não eram boas. Ló pensava em lucrar, enriquecer-se, dar bem, receber. Ló andou muito tempo com seu tio Abraão, mas mesmo assim preferiu escolher pelas campinas verdejantes. Já Abraão era diferente, foi considerado amigo de Deus. Não escolheu por vistas, escolheu por fé. Abraão confiava e tinha fé no Senhor. Ele construiu um memorial para Deus, um altar, como um marco, ponte de partida para viver a realidade das promessas. Deus permitiu que Abraão ficasse rico e próspero por conta de seu posicionamento de fé. Abraão não era perfeito, mas era amigo de Deus. Abraão recebeu uma terra que não contentava os olhos, era uma terra seca. Mas Abraão não precisava daquela terra, mas aquela terra que precisava de Abraão. E Deus o capacitou em tudo para que ele viesse a gerir e transformar aquele lugar em um lugar de bênção e de prosperidade. As escolhas de Abraão e Ló produziram consequências para suas vidas e acarretaram um tipo de herança para cada um deles. Ló, inicialmente, começou a prosperar em Sodoma e Gomorra, se tornando prefeito de Sodoma. Mas pela imoralidade do povo que vivia naquele lugar, Deus determinou a destruição de Sodoma e Gomorra, mas permitiu que Ló saísse de lá com sua família, e determinou que não olhassem para trás. Os bens de Ló foram destruídos. A esposa de Ló foi desobediente e olhou para trás, e foi transformada em uma estátua de sal. Ló foi morar com suas 2 filhas em uma caverna. As 2 o embriagaram e coabitaram com ele, que deu origem a 2 crianças, 2 povos que se tornaram inimigos de Deus, os Moabitas e os Amonitas. O que no início parecia ser uma grande escolha, um grande negócio, as campinas verdejantes, mas na verdade foi o início do fim de Ló. Agora, a herança de Abraão fala por si só. Apenas precisamos entender que as escolhas de Abraão culminaram no futuro com a manifestação do Filho de Deus na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, cabe uma escolha para nós. Se somos filhos de Ló, escolhemos por vistas aquilo que tem nos agradado, as campinas verdejantes, ou somos filhos de Abraão, que se equiparam às pessoas que estudam, trabalham, buscam o melhor para suas vidas, mas que têm um diferencial. Em tudo que vão fazer, buscam a direção de Deus, oram, se aprofundam na palavra, pagam o preço, buscam o entendimento espiritual para os caminhos da vida. Em tudo colocam Deus. Sua vida secular anda junto com sua vida espiritual. Senhor Jesus, a todo instante somos submetidos a escolher entre 2 caminhos, entre o sim e o não. Por isso, nos dá no dia de hoje a sabedoria para que venhamos escolher como Abraão, em fé e firmados em sua palavra.
Afasta de nós os sentimentos como os de Ló, que agradam apenas o nosso eu. Fica claro, meu Senhor, que quando vivemos por vistas, as consequências são desastrosas. Este tipo de posição nos afasta de seus caminhos e não queremos pagar o preço das renúncias necessárias para termos uma vida de intimidade contigo. Que possamos nos posicionar como Abraão, como ele se posicionou, com a coragem de nos apartarmos dos lós que se encontram em nossas vidas, os lós que nos atrasam por conta de suas motivações contrárias às suas promessas, pois só assim viveremos a realidade das promessas que tens para nós. Sendo assim, nosso Senhor Jesus, que o poder de nossas escolhas encontre respaldo em Ti e nunca no que esteja contentando os nossos olhos, para que possamos transmitir às nossas gerações a maior herança que recebemos do Senhor Jesus, a Sua poderosa e santa palavra. Te agradecemos, Jesus, por este grandioso ensinamento. Amém.